Olá, meu nome é David Tibúrcio, eu sou um dos pastores da nossa igreja da cidade. Estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com você sobre o nosso estudo de grupo das cidades. Mas antes, eu queria conversar com você um pouquinho sobre o nosso devocional de hoje, segunda-feira, dia 22 de abril. O tema do devocional de hoje é persistência espiritual. O texto de 1 Reis 18:41 diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Aqui é um contexto muito interessante. Havia tido uma palavra do profeta, então houve seca. Daí o profeta voltou para anunciar que haveria a chuva. No entanto, que o seu servo ele é enviado no momento de oração e ele vê ali a pequena nuvem, Nós conhecemos até uma canção que fala disso, muito linda, mas no processo ele se depara com os profetas de Baal e ali acontece algo que é surpreendente, aonde Elias ora, o fogo desce, consome ali o holocausto e os profetas são mortos por Elias. E depois ele continua a jornada dele até levar a palavra para o rei Acabe e ali se cumprir a profecia. Uma das coisas que nos chama atenção é que um dos maiores desafios que nós podemos ter é a nossa última vitória. A nossa última vitória pode nos encher tanto o coração que nós nos esquecemos da missão que Deus nos deu. Lembre-se nesse dia, Deus deu uma missão para você. Deus deu um chamado para você. Deus colocou um propósito na sua vida. Então não se distraia. Muitas vezes dores, sofrimento e pressões que nós passamos quer nos distrair, mas nós vamos para a cruz. Mas em alguns momentos, uma última vitória que tivemos, ou alguma vitória que tivemos, ela nos faz esquecer que existe ainda uma missão para ser cumprida. E nós celebramos tanto que nos esquecemos de avançar. Será que essa última vitória não está estacionando você? Avance, não pare, em nome de Jesus. Eu quero agora conversar com você um pouquinho sobre o nosso estudo de grupo da cidade dessa semana. O estudo ele fala que ninguém pode impedir você. Nós vemos aqui no texto de João, capítulo 20, verso de número 13, que eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Essa pergunta foi feita pelos anjos e perguntaram ali para Maria Madalena por que ela estava chorando no túmulo. Maria Madalena ela tinha se deparado com algo muito triste. Ela foi liberta por demônios, vivenciou algo muito profundo, mas depois ela viu Jesus ser crucificado e depois ela chega no túmulo e o túmulo está vazio. Pensa, existem situações que querem desmoronar o nosso mundo. Existem situações que parecem que não tem mais solução. A gente até começa a entrar em desespero, dá aquela ansiedade, a mão transpira, o coração palpita. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Parecia ruim, mas agora está pior. E aqueles anjos visitaram ali aquela mulher, naquela situação que ela foi pega de surpresa, assim como nós somos pegos também. E naquele momento, ela foi levantada, ela foi impactada por uma visita sobrenatural. O nosso estudo mostra de uma forma muito especial que sempre há esperança quando nós nos deparamos para situações de tumba vazia. Será que você está se deparando com uma situação onde a tumba está vazia? Hoje, o Senhor quer te lembrar que Ele venceu a morte. Não importa qual seja a situação de dor, o Senhor Ele é maior. Ele é o Deus da ressurreição. Jesus foi morto, mas Jesus ressuscitou. E aquilo que parece que é a desesperança, aonde você olha e fala, Ele não está mais aqui, na verdade é a lembrança que Ele venceu a morte. Aleluia! E para nós nos lembrarmos aqui que a tumba está vazia e permanecermos firmes e convictos dos planos de Deus que Ele tem para nós, para mim, para você, em primeiro lugar, vença a incredulidade. Olha esse texto de Marcos, capítulo 9, verso 24. Ele diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou, creio.
ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ali aquele pai, ele estava desesperado por conta de uma situação com o seu filho, uma situação onde já havia acabado a esperança. E Jesus olhou para ele e perguntou se ele tinha esperança, se ele acreditava. E aquele pai exclamou no verso 24, eu creio sim, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Tem um tempero aqui maravilhoso, que aquele homem olhou para Jesus e ele acreditou que Jesus poderia ajudá-lo a vencer a incredulidade. Sabe, para vencer a incredulidade, nós podemos receber esse poder do alto, porém a gente tem que escolher isso. A gente precisa olhar para Jesus e dizer, Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Nessa situação onde a tumba está vazia, aonde parece que não há mais esperança para aquilo que eu estou vivendo. Aquele pai, ele poderia, ou talvez estava imaginando, já não tem mais esperança para o meu filho, ele está possuído por demônios. O meu filho já não tem mais jeito, mas de repente ele foi visitado por Jesus e foi tomado por uma palavra do céu que eu quero reafirmar sobre a sua vida. Jesus pode libertar você de qualquer situação, de qualquer vício, de qualquer problema. Jesus pode entrar na tua casa e trazer solução para os seus relacionamentos, trazer uma solução para o teu casamento. Jesus pode libertar, ele pode levantar até alguém que está morto. Ele pode curar um câncer, ele pode reestabilizar a sua saúde. Jesus é o Deus do impossível. Só que ele pergunta para você e para mim hoje, você crê? E nós temos que dizer, Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade, porque a minha esperança em outras coisas já se foi, mas em Ti, como Filho de Deus, eu sei que a minha vida, a minha história pode ser transformada. Em segundo lugar, para que nós possamos permanecer firmes e convictos dos planos de Deus, lembre-se que em Deus há uma segunda chance. Agora eu quero ir contigo para um texto de Marcos, capítulo de número 16, verso 7, que diz assim, vão e digam aos discípulos e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Sabe, esse texto ele me empolga também, porque o que aconteceu ali? Pedro ele havia negado Jesus 3 vezes, os discípulos haviam se dispersado por conta da crucificação de Jesus. Mas Jesus ele ressuscita e ele volta para conversar com os discípulos. E nesse verso ele fala, vão e digam aos discípulos e a Pedro. Pedro ali, ele recebeu uma palavra direta. Talvez você tenha ouvido o primeiro ponto desse estudo sobre vencer a incredulidade, mas você se deparou com um muro na sua frente. Qual que foi esse muro? Você falou, Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ou talvez até você já fez isso no passado, dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida. Mas de repente você se deparou com um muro que voltei a errar. Ou eu tenho tantos erros, eu tenho tanto pecado, ou eu tenho falhado tanto, ou eu fiz uma coisa tão terrível que não tem como o Senhor me perdoar. Hoje Jesus está falando com você. Há perdão para todos os nossos pecados. Você precisa lembrar que sempre há uma segunda chance. E hoje Jesus está colocando diante de você uma segunda chance para você viver profundamente com Ele, uma segunda chance para que se você negou Ele, você peça perdão e recomece, uma segunda chance para a sua história de vida, uma segunda chance porque quem está em Cristo se torna nova criatura. Quem está em Cristo vive a esperança da vida eterna e a esperança dos perdão de todos os pecados e de um recomeço aqui na terra também. Hoje é dia de segunda chance. E por último, para você permanecer firme e convicto nos planos de Deus, insista em conhecer a Cristo. Em um outro texto, em João, capítulo de número 5, verso de número 39, diz assim,
Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Sabe, nós precisamos ser intencionais em relação a vencer a nossa incredulidade, nos lembrar que o Senhor é um Deus de segunda chance e Ele nos dá a segunda chance, mas depois que nós demos esses passos, nós precisamos insistir na intimidade, insistir em conhecer a Cristo. Esse texto é um texto até um pouco chocante. Esse texto está dizendo assim, olha, você pode estudar cuidadosamente as Escrituras, você pode decorar os textos e ainda assim não ter um relacionamento com Jesus. Meu Deus! Esse texto está dizendo que você pode servir na igreja. Esse texto mostra, entre linhas, que você pode fazer até boas obras, ler bons livros cristãos, mas ainda assim não conhecer a Jesus. Querer conhecer a Jesus é ter um relacionamento com Ele. Querer conhecer a Jesus é nós vivermos algumas práticas que são práticas cristãs saudáveis e que mantêm a nossa chama acesa. Orar, olhar para Jesus e falar, Jesus, diariamente eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu não quero mais viver tal coisa. E decidir viver um relacionamento com Ele. Hoje você precisa insistir no seu relacionamento com Cristo. Muitas pessoas sabem até textos bíblicos, talvez até já tenham lido a Bíblia inteira, mas nunca conheceram profundamente ou verdadeiramente o autor que é Jesus. Nesse dia ou nessa noite que você está vendo esse estudo, Jesus está te convidando para entrar num novo nível de relacionamento com Ele. Em Filipenses 3,8, o apóstolo Paulo, ele diz que tudo o que ele fez, ele considerou como nada, como esterco, como lixo, porque nada disso significaria de valor, teria valor, se ele não conhecesse, perseverasse em conhecer a Jesus dia após dia. E eu encerro contigo com um texto de Isaías 46:11, que diz assim que do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. O final diz que o que o Senhor disse, Ele fará acontecer. Aquilo que Ele planejou, Ele fará. O Senhor vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Mesmo que erros que você cometeu tenham desviado você do foco, mesmo que o que pessoas fizeram tenha atrasado o cumprimento do propósito, eu estou aqui para dizer para você que o Senhor vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas diariamente nós precisamos vencer a incredulidade, lembrar que Deus nos dá uma segunda chance e sermos intencionais em conhecer a Cristo. E com isso, nada pode impedir que Deus realize o que Ele prometeu sobre a sua vida. Eu quero nesse momento deixar um convite para você. Talvez você ainda não tenha se decidido por Jesus. E eu não estou falando de ter crescido numa família religiosa, e até eu já citei, ou saber quem é Jesus, mas verdadeiramente entregar o seu coração para Ele. Ou talvez você está afastado e hoje você olha para Jesus e fala, Jesus, eu quero voltar para os seus caminhos. Ou até, eu já tenho andado contigo, mas hoje eu quero declarar publicamente a minha fé através do cumprimento da aliança que é expressada pelo batismo. Se você quer tomar alguma dessas decisões, tem um QR Code aí na sua tela. E eu queria que você escaneasse e colocasse ali o seu nome. E nós queremos orar por você e entrar em contato com você. E eu deixo também um outro convite. Se você ainda não pertence a um grupo da cidade e quer conhecer mais como é um grupo, se tem um grupo perto da sua casa, com perfil, com idade, com o sexo, aquilo que se encaixa no seu perfil, eu quero que você também escaneie este outro QR Code que está na sua tela e aí você terá a oportunidade de preencher, e também nós não vamos compartilhar esses dados com ninguém,
E nós queremos entrar em contato com você e direcionar você para um grupo da cidade e apresentar para você mais detalhes sobre essa importante ferramenta de cuidado. Deus abençoe você. Até breve.